Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana e hoje eu quero contar um pouquinho sobre como foi a minha trajetória até ser aprovada em medicina. Eu faço medicina na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na PUC, e a PUC é uma universidade particular. Eu sempre estudei em escola pública, a minha família sempre foi uma família de baixa renda. A minha mãe, ela trabalhou durante muitos anos da vida dela como empregada doméstica, como faxineira. O meu pai também sempre trabalhou em indústria, em fábricas. Então a gente nunca teve condição financeira muito boa, assim, sabe? E a gente morava na zona rural também. Eu morei na zona rural até os meus 5 anos de idade. Depois a gente se mudou para a cidade. E durante o meu período escolar mesmo, né? Eu nunca fui aquela aluna mais estudiosa, mais inteligente. Tudo aconteceu, né, em 2018, quando eu me formei no ensino médio. E assim, aquela coisa, né? Eu via todo mundo ali saindo da escola e já se preparando para a faculdade. E todo mundo que eu conversava ia fazer alguma coisa. E eu comecei a ficar um pouco desesperada, sabe? Porque meus pais não tinham condições de me ajudar, de pagar uma faculdade, nem nada do tipo. E eu trabalhava naquela época, mas eu tinha um trabalho assim, meio período, eu trabalhava como babá. E eu trabalhava meio período e recebia meio salário, que naquela época era tipo R$ 400. Então assim, não dava pra fazer praticamente nada. Gente, eu queria fazer um curso na área da saúde. Eu pensava em fazer fisioterapia ou técnico de enfermagem. Então eu pensava em fazer um desses dois, porque eu gostava muito da área da saúde, eu queria fazer algo desse tipo. E assim, lá no fundo do meu coração, eu queria poder fazer medicina. Mas, no meu racional, era impossível, né? Porque eu não era a pessoa mais inteligente e não tinha condição financeira para isso, né? Então, na minha cabeça, era impossível fazer medicina. Porque eu acreditava que só as pessoas mais inteligentes conseguiam passar na universidade federal e só as pessoas que tinham dinheiro conseguiam pagar o curso, né? Então, pra mim, não tinha como. E aí eu comecei a orar, né, pedir um direcionamento de Deus, e aí eu decidi fazer uma coisa. Falei assim, olha, Senhor, eu vou procurar outro trabalho que eu possa ganhar mais, porque naquela época o curso de fisioterapia, a mensalidade, era quase um salário mínimo. Então eu falei assim, olha, Senhor, eu vou procurar um emprego, eu vou trabalhar e vou pagar esse curso. Fiz esse combinado com Deus e comecei a procurar trabalho, entregar currículo. E tive algumas indicações, mas nada deu certo. As portas não se abriram. Eu fiquei muito triste, né? Fiquei muito triste porque nada estava dando certo. Eu fui na igreja com uma amiga, eu fui na congregação buscar uma resposta de Deus. E eu tenho um carinho muito grande pela congregação. Eu orei muito antes de ir, pedi para Deus me dar um direcionamento. E cheguei lá, né? E aí o irmão apontou pra mim assim, na frente de todo mundo, na frente da igreja toda. E naquele momento Deus me falou através do irmão que eu seria médica. E quando Deus falou aquilo, sabe, eu fui tomada assim pelo Espírito Santo e eu senti um calor, uma energia, uma coisa sobrenatural. E eu comecei a chorar e eu chorava tanto, 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 tanto. E aí eu saí do culto, assim, nas nuvens, e Deus me falou exatamente aquilo que meu coração estava buscando, né? Eu estava buscando uma resposta de Deus, e Deus me deu aquela resposta, né? Só que era uma resposta que eu não esperava tanto assim, eu não esperava por essa, né? Porque na minha cabeça, como eu disse, né, pelas minhas circunstâncias, era impossível eu fazer medicina, sabe? E Deus, ele chegou e falou justamente isso. Não, é possível para você sim. Inclusive, não é só possível, como é a minha vontade. Eu saí do culto, assim, nas nuvens, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, assim, fui contar pra minha mãe. E, infelizmente, a minha mãe, ela não teve uma reação, assim, que eu esperava, sabe? Ela nem deu bola, assim. A partir daquele momento, eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Que era estudar para o Enem. E aí eu comecei a estudar.
E Deus preparou que eu ganhasse todos os materiais que eu precisava, né? Então eu trabalhava de babá, né? Numa casa de professores. Então eles me deram as apostilas, tudo que eles tinham lá, eles me deram para eu estudar. E eu fiquei muito grata, né, por isso. E aí já comecei a estudar, né, já comecei a procurar tudo aqui no YouTube. Eu falo, gente, o YouTube, ele é uma benção. Eu já fui procurar os assuntos que eu tinha que estudar para o Enem, quais assuntos que eu tinha que estudar, métodos de estudo, né? Então, assim, vídeo motivacional, tudo, dando pro Enem e tudo mais. Todo ano eu fazia o Enem. E sabe aquele sentimento, tipo assim, ai Deus, eu tô lutando tanto, parece que nada tá acontecendo. Eu sentia muito isso, sabe? E eu continuei trabalhando, né? Eu comecei a fazer questões. Eu fiz todas as provas antigas do Enem. Até o Enem de 2000, assim, que era bem fraquinho, né? As questões eram bem fraquinhas, assim. Mas eu tinha um livro que eu tinha ganhado dessas questões e aí eu fui fazendo tudo que eu podia. E fiz isso também. É um processo muito desgastante. Eu fiquei quase 4 anos estudando para o Enem. E o meu objetivo era entrar numa universidade federal, né? O meu objetivo era esse, porque para mim não parecia muito viável entrar numa faculdade particular, né? Não parecia ter muitas chances de bolsa, assim, né? Porque aí, primeiro eu quis a UFMG e depois meus planos se voltaram para passar na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. E aí eu comecei a estudar, focada mesmo, para passar nessa faculdade. É impressionante que a gente planeja uma coisa e Deus tem outros planos pra gente, né? A Bíblia fala que o homem faz planos, mas é Deus quem dirige os seus passos. E isso é muito real. Meus planos eram esses, e aí um belo dia eu trabalhava no supermercado, trabalhava no caixa, e aí passou uma pessoa assim no meu caixa, né? E ele passou falando no celular que ele ia passar o final de semana estudando para. E quando ele desligou o celular, eu perguntei pra ele, né? Eu conversei com ele, eu falei: eu ouvi você dizendo que você vai passar o final de semana estudando. Você faz faculdade? Como que é? Você pode me contar? E aí ele foi super gentil, assim, sabe? Faço sim, eu faço na PUC e tudo mais. Aí ele me falou que lá na PUC tinha um processo seletivo que usava a nota do Enem. E ele falou assim, olha, por que você não tenta, né? Pode ser que você consiga e tudo mais. E aí ele me passou o contato dele, eu chamei ele no WhatsApp, ele me passou as informações. Só que quando ele me passou isso, já tinha acabado o período de inscrição. E aí eu não consegui. Continuei fazendo as minhas coisas. Aí depois de um tempo, nem tava me lembrando disso mais, ele me mandou mensagem falando que ia abrir de novo as inscrições, que era pra eu tentar, sabe? E aí eu fui, tentei, né? Eu falei, nem vou colocar expectativa nisso, porque eu já tentei tanta coisa e nada deu certo. Então, eu não vou colocar expectativa, porque eu não quero me frustrar. Mas eu sei que se for de Deus, vai dar certo, vai acontecer, né? Então eu tinha essa fé, essa confiança, entendeu? Aí eu coloquei minha nota do Enem lá e coloquei toda a documentação, enviei tudo e fiquei aguardando em Deus, fiquei esperando em Deus, né? Eu lembro que o resultado eram 5 vagas, eram 5 bolsas de 100% para o curso de medicina. E aí eu lembro que o resultado ia sair numa terça-feira, mas aí, se eu não me engano, na quinta-feira da semana anterior, eu recebi uma ligação de um número muito esquisito. E aí, quando eu vi aquele número, eu desliguei. Nem pensei, né? Já desliguei logo, nem atendi. Que é isso que a gente faz quando a gente recebe essas ligações, né? Mas aí eu acabei de desligar, ligou de novo. Vou atender pra ver o que é. E aí atendi, e era da PUC. E aí a moça falou assim, olha, eu quero falar com a Luana, que é da PUC. E aí eu falei assim, sou eu mesma. Falou assim, olha, eu tenho uma notícia pra te dar, né? Eu quero te dar os parabéns, porque você conseguiu, você foi aprovada em medicina com 100% de bolsa pela PUC. Gente, quando ela me falou isso, eu fiquei muda no telefone. Eu fiquei assim, sem palavras. Eu fiquei assim,
Sabe quando você paralisa? Eu fiquei paralisada. Eu lembro exatamente da emoção que eu senti quando ela me deu essa notícia. Eu lembro exatamente a roupa que eu tava, o lugar que eu tava, tudo, sabe? Eu tava dentro do ônibus, do transporte público, e tinha um senhor sentado do meu lado, falando mal da vizinha dele. Muito engraçado, muito engraçado. E então assim, eu lembro de tudo, sabe? Naquela hora que ela me deu aquela notícia, eu falei, meu Deus, eu só conseguia pensar em Deus, assim, sabe? No quanto ele é grande, maravilhoso, incrível. Olha só, eu tava planejando fazer faculdade em outra cidade e para isso eu ia ficar longe da minha família e eu ia ficar longe da minha irmãzinha, que eu sou muito apegada a ela. Então, assim, ia ser uma realidade totalmente diferente. Deus tinha outros planos, né? Olha só. E ele queria que eu ficasse aqui, perto deles, perto da minha irmã. E ele tinha também um propósito com o trabalho, porque eu trabalhei nos 2 primeiros anos da faculdade. E ele tinha um propósito com isso, ele queria me ensinar coisas através desse trabalho também. Então, assim, foram muitas. Os planos de Deus, eles são perfeitos, perfeitos. E aí eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz. E aí depois eu comecei a faculdade, né? E assim, gente, eu demorei quase 4 anos para conseguir, para ser aprovada em medicina, né? E eu sei que tem gente que demora muito mais, eu sei que tem gente que passa muito mais tempo nesse processo. E é um processo muito desgastante, é um processo muito difícil. Muitas vezes você fica sozinho no meio do caminho, sabe? Sozinho, sem amigos. Muitas vezes até a sua família se afasta porque não entende por que você está fazendo aquilo, né? E quando você fala também as pessoas não acreditam, não acham que vai dar certo, entende? E eu passei por isso, né? Foi um momento, foi um período assim de isolamento mesmo, né? Que eu fiquei sozinha e eu não tinha apoio da minha família. Eu já ouvi coisas muito dolorosas da minha mãe a respeito disso, sabe? Assim, não tenho raiva dela, já perdoei ela, né? Eu só tô contando isso porque eu sei que tem gente que passa pela mesma coisa, sabe? E eu tô aqui pra te falar que eu passei por isso. Não tinha ninguém pra me apoiar, mas eu me agarrei em Deus, eu me agarrei na promessa que Ele tinha me feito, me apeguei na palavra que Deus tinha me dado, e eu segui com isso. Então, mesmo não tendo apoio de ninguém, eu tinha a promessa de Deus, e isso me dava força todo dia pra levantar e continuar, sabe? Então, se você não tem o apoio das pessoas, não fique pra baixo por causa disso. Não fique mal por causa disso. Deus é com você. Se você tem certeza que esse sonho foi colocado no seu coração por Deus, Ele vai te dar condições para conseguir isso. Ele te dá a promessa. Olha o que Ele fez comigo. Ele me deu a promessa. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para conseguir alcançar a promessa, sabe? E hoje eu tô aqui, né? Eu já estou no 5º período da faculdade de medicina, do curso de medicina. Eu tô quase na metade do curso, entendeu? E eu te digo que foi pela força de Deus que eu consegui chegar até aqui, sabe? Ele tava ali o tempo todo, me ajudando, me dando esperança, me dando força, me guiando pelo caminho que eu deveria seguir, me falando o que eu deveria fazer, sabe? Então, não desista, não desista. E se você não tem certeza se é de Deus ou não alguma coisa na sua vida, pergunte pra Ele. Ora, entra no seu quarto, fecha a porta e pede direcionamento de Deus, que você pode ter certeza que Ele vai te dar. Tenha certeza. Deus não deixa a gente ser enganado, sabe? Então peça o direcionamento dele, Ele vai te falar o que fazer, vai te dar o caminho, você tem que ir. Aquela história, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, mas não deixa isso te paralisar. E é isso que eu queria te falar hoje. Não fica desanimado. A gente perde sim às vezes a motivação, mas se levanta logo, entendeu? Ergue a cabeça logo, continua a fazer as coisas que você tem que fazer, segue em frente, sempre com a força de Deus, sempre com muita fé, com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação, porque Deus nos honra. Hoje em dia, eu fico até emocionada porque às vezes quando eu tô lá na faculdade, ia ser uma faculdade maravilhosa, que tem uma estrutura linda, linda. E muitas vezes quando eu tô lá assim,
Eu tenho professores incríveis, né? Tenho professores de vários tipos e são professores maravilhosos, são médicos incríveis. Muitas vezes, quando eu tô lá, em meio àquelas pessoas, eu lembro de onde eu estava, de onde eu saí, e eu vejo onde Deus me colocou no meio daquelas pessoas que são pessoas muito importantes para a sociedade, são pessoas muito inteligentes, são instrumentos de Deus. E quando eu penso nisso, eu falo, olha de onde Deus me tirou e olha onde Ele me colocou. Ele me deu tudo isso. E isso é incrível, isso é maravilhoso, sabe? Então, assim, toda honra e glória ao Senhor mesmo, porque Ele é perfeito, perfeito, sabe? Então, assim, planeje sim, tenha seus planos, seus objetivos, mas sempre apresente tudo a Deus, para que Ele te conduza. Porque acredite, é muito melhor seguir a vontade de Deus. A vontade dele sempre vai ser melhor que a sua. Sempre, sempre. Não tenha dúvidas disso, tá? Não tenha. Às vezes você acha que algo é bom e aí passa um tempo, você já vê que aquilo lá que você queria, que você sonhava, que você esperava tanto, que aquilo não tinha nada a ver com você. E aí você olha pra trás e você fala, gente, eu nem acredito que eu gostei daquilo um dia. Eu nem acredito que eu quis tanto aquilo um dia. E olha o que Deus me deu, olha o que eu queria e olha o que Deus me deu. E o que Deus me deu é 10 vezes melhor que aquilo que eu queria, que aquilo que eu pensava, que aquilo que eu esperava. E é sempre assim, gente, sempre assim. Então, planeje, apresente os seus planos a Deus e sempre esteja disposto a seguir a vontade dele e não a sua, tá? Sempre esteja disposto a seguir a vontade dele. E acho que é isso que eu tinha para falar. E por último, para finalizar, né? Se Deus fez isso por mim, que eu não sou ninguém, não sou ninguém, acredite. Ele pode fazer por você. Ele pode mudar a sua vida, a sua realidade. Ele pode te dar coisas incríveis, coisas que você nunca imaginou na sua vida ter um dia. Ele pode te dar, ele pode trazer para você. Você só tem que seguir o caminho dele. Você só tem que se colocar debaixo da vontade dele. Entende? É isso. Se você gostou, se eu te ajudei, se eu acrescentei alguma coisa na sua vida com esse vídeo, comenta e deixa um curtir que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deus abençoe.